profética. Graça e paz. De dentro para fora. Saúde. Amém. De saúde. De dentro para fora. Saúde no espírito, na alma. Morada do Espírito Santo. Saúde de dentro para fora. Sobre batalha com derramamento de sangue. Batalha, guerra. Batalha. Batalha com derramamento de sangue. Batalha entre Jesus, o Messias, o Rei dos Judeus. Batalha entre Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo, contra Satanás. Gênesis 3, versículo 15. Obrigado. Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti, referindo-se a Satanás. Deus está dizendo assim, porém, inimizade entre ti, serpente. O diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua, da serpente, entre a tua, do diabo. Entre a tua descendência. Satanás, ele tem uma descendência de demônios. Deus não é o autor do pecado, então todos os anjos de Deus, a Bíblia diz assim, milhões de milhões e milhares de milhares, não é milhões e milhões não, milhões de milhões e milhares de milhares de anjos. Todos eles e todos os seres humanos, todos nós, os moradores da Terra, desde Adão e Eva para cá, todos nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolha. Então, Satanás não era Satanás, que Deus não é o autor do pecado. Ele era um querubim ungido. Da classe de querubins, são várias classes de anjos. Da classe dos querubins era querubim ungido. E ele usou o livre-arbítrio, o poder de escolha, e se levantou contra Deus, e ele conseguiu persuadir, ele conseguiu arregimentar, alistar, e trazer um terço de todos os anjos de Deus, os quais passaram a ser demônios. Então, Satanás ele tem uma descendência demoníaca, os demônios. E, infelizmente, ele tem uma outra descendência também humana. Seres humanos que estão se unindo a Satanás, inconscientemente ou conscientemente. Há muitas pessoas que estão unidas a Satanás conscientemente. Elas sabem que estão unindo-se a ele, através de pacto, até derramamento de sangue, pacto de sangue com o diabo, nos terreiros das trevas. E outras pessoas estão servindo ao diabo, mas inconscientemente. O Satanás ele tem uma descendência. Repetindo. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, serpente. O diabo não é a serpente. Mas o diabo estava na serpente. Eu vou repetir. A serpente não é o diabo não é a serpente. Mas o diabo estava na serpente. Infelizmente, e também felizmente, Deus tem me usado não apenas a mim, mas a muitos pregadores sérios, honestos perante Deus, para expulsar demônios de pessoas possuídas pelo demônio. Então, se o demônio hoje é uma realidade na vida, infelizmente, de muita gente, o demônio, pessoa endemoniada. Então, você imagina que o diabo estava na serpente, a serpente não era o diabo não era a serpente, mas o diabo estava na serpente, aí fazendo assim essa analogia, assim como o diabo está em muita gente, em muitos seres humanos, que não se abrem para Jesus Cristo, então o diabo estava na serpente. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti. Deus está dizendo assim, porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Entre a tua, do diabo, entre a tua descendência
e o seu dela, o seu descendente, o descendente da mulher, referindo-se a Jesus Cristo, o Messias, o Rei dos Judeus, Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo. Este te ferirá a cabeça. A semente da mulher, referindo-se a Jesus, o Messias, o Rei dos Judeus, referindo-se a Jesus, o Cristo, palavra grega Christos, Cristo, ungido de Deus, o Salvador do mundo. Este te ferirá a cabeça. A descendência da mulher te ferirá a cabeça. Mas Satanás não tem cabeça, porque Satanás é espírito. Todos os anjos e todos os demônios, eles não têm corpos como nós temos. São espíritos. Então, quando diz que é para ferir a cabeça da serpente, está se referindo ao poder que Satanás passou a ter sobre todos os moradores da terra, porque ele venceu os nossos progenitores. O diabo venceu Eva, venceu Adão e Eva. Então ele venceu os nossos progenitores e passou a ter direito legal sobre todo ser humano. E isso perante Deus, e Deus sabe que é verdade. Este te ferirá a cabeça. Jesus te ferirá a cabeça. Quer dizer, vai retirar o seu poder, o seu direito sobre o ser humano. Ferir a cabeça é isso. Retirar a autoridade do diabo sobre o ser humano. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, e o diabo iria ferir o calcanhar de Jesus, o lugar sensível, ia matar Jesus. Então aqui está uma batalha cruenta, isto é, batalha com derramamento de sangue. Levanta essa mão para comecei. Batalha com derramamento de sangue. Que todo o nosso ser seja santificado, na verdade, que acabamos de ouvir, sobre batalha, guerra espiritual. Guerra entre Jesus Cristo e Satanás. Contra Satanás. Guerra, uma batalha entre o povo de Deus, os nascidos de novo, a igreja, o povo de Cristo. A igreja invisível, que somente Deus conhece. Não é uma igreja local visível, assim, não é um templo visível ou palpável. É uma igreja viva, nascidos de novo, morada do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. E entre a descendência do diabo, os demônios, e aquelas pessoas que, infelizmente, estão se unindo ao diabo. No nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Assentem-se, por favor. Levanta a sua mão mais uma vez, diga comigo assim. Batalha com derramamento de sangue. Batalha cruenta. Quer dizer, batalha com derramamento de sangue. Mais uma vez, batalha com derramamento de sangue. Então, Deus, o Pai, profetizou que haveria uma batalha lá na cruz do Calvário, lá no tribunal da cruz, onde Deus, o juiz de toda a terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estaria condenando os meus pecados, seus pecados e os pecados de todos os moradores da terra, desde Adão e Eva para cá, em Jesus Cristo. Levanta sua mão, por favor, diga comigo se Jesus Cristo é o nosso substituto. Ele é o nosso substituto legal, porque ele é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus. Jesus Cristo tem duas naturezas. A Virgem Maria engravidou-se do Espírito Santo e não de José. Então, Jesus Cristo não tem pai biológico. José não é pai de Jesus. Então, a Virgem Maria engravidou-se do Espírito Santo, então nasceu um homem, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus Cristo tem duas naturezas. Enquanto homem, Jesus Cristo tem mãe, a Virgem Maria é mãe de Jesus, mas não tem pai biológico, José não é pai. Agora, enquanto Deus, porque a Virgem Maria engravidou-se do Espírito Santo, então, enquanto Deus, Jesus Cristo não tem mãe e tem pai celestial. Vou repetir, enquanto homem, um ser humano, Jesus Cristo tem mãe, a Virgem Maria. E enquanto divino, porque a Virgem Maria engravidou-se do Espírito Santo, então Jesus Cristo não tem mãe, porque Deus não tem mãe. E tem pai celestial. Faça assim e diga comigo, Jesus Cristo. Por favor, levanta a mão assim, ó. Fala comigo, Jesus Cristo tem duas naturezas. Então, enquanto homem, ele é o substituto de todos os moradores da terra. Ele é o nosso advogado e o advogado de qualquer pessoa que queira, desde Adão e Eva para cá.
Jesus Cristo, ele é advogado infalível, que não perde causas, e é também o juiz. Então, quem rejeitar Jesus Cristo agora, terá Jesus Cristo como juiz para condená-lo. Então, o incrédulo será condenado. Por quê? Porque o incrédulo, ele tem o direito de nascer de novo, de ser uma nova criatura e entrar para a família de Deus, que é a igreja, o corpo, os remidos do Senhor, os santos de Deus. Fala, graças a Deus. Vou ler com vocês. João 14:30. Nós estamos falando sobre batalha com derramamento de sangue. Batalha, guerra. João 14:30. Vocês ouviram aqui, pela graça de Deus, não sou eu apenas, viu? Com certeza não. Eu seria pior do que o diabo se eu dissesse isso. Mas vocês ouviram que eu prego ensinando, então eu trabalho com a Bíblia, eu comparo a Bíblia com a Bíblia, mas não sou eu, há muitos pastores sérios. Eu não vim aqui para gritar e pular e me emocionar, que não é pecado fazer isso não, mas eu quero levar vocês, santificar vocês na verdade. A palavra de Deus, ela é verdade. E graças a Deus que vocês têm ouvidos para ouvir. João 14:30. Jesus Cristo está dizendo assim, ó. Já não falarei muito convosco, referindo-se aos seus discípulos, seus apóstolos, aos 12. Já não falarei muito convosco, vírgula. Porque aí vem, digam comigo assim, porque aí vem. Porque aí vem. O príncipe do mundo, a serpente, o diabo. Porque aí vem o príncipe do mundo. A palavra mundo tem o mundo, o universo, céus e terra e mar e tudo que existe. Mas tem a palavra mundo, é um sistema de Satanás. É um sistema oposto de Satanás. E há muita gente, há milhares e até milhões de pessoas que são assentadas à mesa do diabo, recebendo a proposta dele de roubo, de adultério, de coisas assim horríveis. Por exemplo, ele ofereceu a Jesus quando Jesus teve fome. Mateus 4, Lucas 4, Mateus 4, Lucas 4. Jesus teve fome. Aí o diabo se apresentou e disse assim, se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e come. Então o diabo preparou uma mesa para Jesus que estava com fome, literalmente com fome. Mas Jesus rejeitou a mesa dele e, infelizmente, milhões estão aceitando a mesa do diabo. Num momento adverso, num momento contrário, o diabo apresenta, por exemplo, uma mulher prostituta, sabe? Uma mulher nova, prostituta, cheirosa, entre aspas, porque está cheirosa de perfume e tudo mais, mas está fedorenta de doenças venéreas. O cancro, o câncer, as doenças venéreas. Que a medicina diz assim, doenças sexualmente transmissíveis. Digam comigo assim, doenças sexualmente transmissíveis. Então, lá no adultério, pessoa que adultera, ele adultera contra Deus, ele peca contra Deus. Então, é lá que tem as doenças venéreas. Por exemplo, a AIDS. Então, infelizmente, há uma multidão aceitando a proposta do diabo. Ó, lá fora tem um carro, o motorista disse que rapidinho, ele voltaria rapidinho, viu? E ele deixou, inclusive, a chave lá no carro. O carro está ligado e ele falou que rapidinho, ele só vai ali na loja e volta. Pega aquele carro, resolve o seu problema. Você está na miséria, você está sem nada. E a pessoa vai e rouba o carro. E aí vai para a cadeia e morre. No tiroteio, bandido lutando contra bandidos e também lutando contra a polícia. E aí o cemitério está superlotado de pessoas que aceitam a proposta do diabo. Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e coma. E Jesus Cristo disse assim, está escrito. Digam comigo assim, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo se afastou dele. O diabo voltou. Aí Jesus falou assim, está escrito. O diabo recuou e voltou, e Jesus falou assim, está escrito. 3 vezes, fala comigo assim, está escrito. Está escrito. Está escrito.
Ficou fraco. Fala comigo assim. Está escrito! Fala comigo assim. Está escrito! Está escrito! Está escrito! E o diabo fugiu de Jesus por um certo tempo. E depois ele voltaria na pessoa de Pedro, o apóstolo Pedro. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Falando para Pedro, mas ele não estava falando do Pedro, não estava chamando Pedro de Satanás. Não. Pedro não era o Satanás, mas o Satanás estava nele. O diabo estava nele. Então, quando Jesus olhou para Pedro, disse assim, para trás, em direção a Pedro, para trás de mim, Satanás. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, porque o diabo estava nele, estava em Pedro. Às vezes a gente fala uma palavra forte, a pessoa fala, não, o pastor está me ofendendo. Eu estou brigando é contra o diabo, eu estou brigando é contra demônios, para libertar você, mas sempre com a palavra de Deus. Quem está compreendendo mais, levanta a sua mão. Amém. João 14, 30. De novo. Já não falarei muito convosco. Jesus Cristo está dizendo assim, já não falarei muito convosco, meus discípulos. Porque aí vem o príncipe do mundo, aí vem aquele que manda no mundo, o diabo. O diabo é que manda no mundo. Mundo gente, tem mundo cosmos, mundo universo, céu e terra e mar, e tem um mundo chamado humanidade, mundo gente. E tem um mundo oposto, um mundo inimigo, inimigo de Deus mesmo, um mundo consciente, inimigo de Deus. Jesus Cristo olhou assim, ó, sabe, com o seu poder onisciente, e Jesus Cristo ele sabe tudo com perfeição inequívoca. Ele olhou e viu a serpente, quer dizer, o diabo chegando para a batalha lá na cruz. Estão lembrando do versículo? De agora em diante, haverá inimizade entre mim e ti, entre a tua descendência e a descendência dela, da mulher. Então agora Jesus Cristo olha assim, e ele viu o diabo se aproximando dele, para ferir o calcanhar de Jesus. João 14, 30. Já não falarei muito convosco, meus discípulos, porque aí vem o príncipe do mundo, aí vem aquele que manda no mundo, aí vem o diabo. Vai ter um encontro com Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Jesus estava vendo, com seus olhos oniscientes. E ele, o que manda neste mundo, o diabo, nada tem em mim. Vou repetir, disse Jesus, e ele, o diabo, o que manda neste mundo, nada tem em mim. Então Jesus Cristo tinha essa convicção, essa certeza de que em Jesus não tinha o pecado original. Jesus Cristo não tinha o pecado original. A herança genética de Adão e Eva não estava em Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia que o diabo não tinha nenhum direito sobre ele. Ele nada tem em mim. Aí você poderia pensar assim, mas eu sou um ser humano, eu sou um homem, eu sou uma mulher, já nasci em pecado, mas você é uma nova criatura. Então você não é aquele homem velho mais, você não é aquela mulher velha mais. Você não é aquela pessoa mundana mais, você não carrega dentro de si o pecado, a origem, o pecado original. Você não tem esse pecado, você não tem essa natureza adâmica para comandar você, o velho homem, você não é um velho homem mais. Você é uma nova criatura. Fala, graças a Deus. Então, Jesus Cristo tinha certeza que o diabo não tinha direito nele, não tinha nada nele, não tinha pecado. E a noiva de Jesus Cristo, a igreja, também tem essa certeza, que o diabo não tem direito na minha vida e na sua vida, o diabo não tem direito legal sobre a noiva de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso noivo amado, então o diabo não tinha direito em Jesus, não tem direito na noiva de Jesus também. Palmas para Jesus. Graças a Deus. O que acontece, infelizmente, que muitos crentes, chamando de crente assim, mas crente nascido de novo, não é religioso não, é crente nascido de novo. É que às vezes você esquece quem é você em Cristo.
Você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos moradas de Deus. Então o diabo não tem nada na minha vida, não tem nada na sua vida, porque você é noiva. Você é noiva. O diabo não tinha nada em Jesus e não tem também na noiva de Jesus. Fala comigo assim, amém. Amém. Aí se você esquece que você é uma nova criatura, que você é nascido de novo e é guiado pelo Espírito Santo, então você é filho de Deus. Se você esquecer isso, o diabo prepara um laço e pode acabar com você. Eu não conheço Sarduá assim, mas eu sei que deve ter muitos desviados, infelizmente deve ter muitos desviados aqui em Sarduá, em Santa Efigênia. No Brasil todo, há muitos desviados. Pessoas que eram nascidas de novo, pessoas que falavam mistério com Deus, que profetizavam, que expulsavam demônios e caíram na rede, no laço do passarinheiro e estão lá fora. Sujeitos à condenação eterna, se eles permanecerem lá com o diabo. Então, Jesus Cristo, eu vou repetir. João 14, 30. João 14, 30. Já não falarei muito convosco, meus discípulos. Porque aí vem o príncipe do mundo, aí vem o que manda neste mundo, aí vem o diabo. Mas o diabo é espírito, ele é invisível. Mas Jesus Cristo vê tudo, ele é onisciente. Não há, nada pode estar escondido de Jesus Cristo. Ele sabe tudo sobre mim, sabe tudo sobre você, sabe tudo sobre Satanás, o diabo, ele sabe tudo sobre os demônios, ele sabe tudo. Tudo aquilo que você faz em secreto e não confessa, Jesus Cristo sabe tudo. Tudo que eu faço em secreto parece que é escondido, mas está patente aos olhos de Deus. Deus sabe tudo. Jesus Cristo é Deus humanizado. Ele está falando assim, ó. Já não falarei muito convosco, meus discípulos, porque aí vem o príncipe do mundo. Aí vem o Deus que manda neste mundo. Aí vem o diabo. E ele, o príncipe deste mundo, que manda neste mundo, nada tem em mim. Jesus Cristo tinha essa certeza, essa convicção. E você que é membro do corpo de Cristo, não, pastor, mas eu não sou ainda. Eu nunca entreguei a minha vida àquele que se entregou por mim. Então hoje você pode e deve alistar-se num exército imbatível para lutar ao lado de Jesus Cristo e ser mais que vitorioso. A Bíblia diz que quem está em Cristo, quem é guiado pelo Espírito Santo, é mais que vitorioso. Então você não pode perder essa oportunidade, não. Você ouviu que a pastora Maria de Lourdes dos Santos do Pim dizendo que eu preguei o evangelho para ela com a minha família, viu? Na cidade dela, sem carteira assinada. Eu não estou vindo aqui, por exemplo, para buscar dinheiro, não. A gente não cobra um centavo para vir aqui. Então o senhor é milionário? Não, eu não tenho carro, nunca tive carro. Eu nunca tive carteira assinada e nunca tive carro, eu não tenho moto, nunca tive moto. Nem motorista no céu. Então a gente vem aqui para servir a Deus na vida de vocês com a Bíblia, sempre com a Bíblia. Fala, graças a Deus. Então se você não tem essa certeza ainda de ser templo, morada do Espírito Santo, nessa noite é só você se alistar. Eu estou falando sobre uma batalha espiritual, uma batalha entre Jesus Cristo e o diabo. É uma batalha. E ele tem a descendência dele, quer dizer, o diabo tem a descendência dele, mas Jesus Cristo também tem o povo dele. Jesus Cristo tem uma noiva amada. Aleluia. A igreja morada do Espírito Santo, que sabe que o diabo não tem direito na nossa. Ele teve, mas não tem mais. Jesus Cristo está falando assim, ele, o que manda neste mundo, o diabo, nada tem em mim. Nada. Ele não tem direito na minha vida. Eu vou ler com vocês Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Com efeito,
quase todas as coisas, quer dizer, quase tudo, quase todas as coisas, segundo, quer dizer, de acordo, segundo, quer dizer, de acordo, segundo a lei, se purificam com sangue, se purificam com sangue, e, vírgula, sem derramamento de sangue, está observando o nosso tema? Batalha com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. Então, se Jesus Cristo não derramasse o sangue dele, nós estaríamos perdidos para sempre. Satanás teria direito na nossa vida e nós seríamos julgados e condenados e lançados para dentro do lago de fogo. Então, Deus, antes da fundação do mundo, antes de todos os anjos, antes de Satanás e os demônios, Deus sabia que Adão pecaria contra ele, que Adão também usaria o livre-arbítrio contra Deus, porque Satanás, que não era Satanás, o querubim ungido, ele era querubim ungido, não era o diabo. Então ele usou o livre-arbítrio, a capacidade, o poder de escolha, a decisão, e se levantou contra Deus. Adão também pecou usando o livre-arbítrio, porque Adão não tinha o pecado original. Adão não tinha pai. Adão não tinha pai, Adão não tinha mãe. Então Adão não tinha o que eu tenho, o que você tem, o pecado original. A natureza caída, a natureza adâmica, não estava nele. Então ele usou o livre-arbítrio e desobedeceu a Deus. Pecar é desobedecer a Deus, ainda mais conscientemente. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. Se Jesus Cristo não derramasse o sangue dele, nós estaríamos perdidos. Agora, mesmo Jesus tendo derramado o sangue dele, mas eu posso não crer, você pode não crer. E são milhões de pessoas que não creem no sangue de Jesus Cristo. Eu vou repetir, infelizmente, são milhões de pessoas que não creem no sangue de Jesus Cristo para a purificação. 1 João 1,7. Primeira carta de João 1,7. A gente fala primeira, referindo-se à carta. É primeiro, não, primeira, quer dizer, referindo-se à carta. A primeira carta de João 1,7. Primeira carta de João, o apóstolo João, amicíssimo, amigo do peito de Jesus Cristo, o último a morrer, e escreveu o Apocalipse todo, foi arrebatado da ilha de Pátimos para o céu. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, Deus é luz, se, porém, andarmos na luz, como Ele, Deus, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, e o sangue de Jesus, vírgula, seu filho, vírgula, entre vírgulas, seu filho, filho de Deus. Fala comigo, se nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, filho de Deus, Deus Filho, nos purifica de todo pecado. Então você pode ter cometido pecados assim, você pode até ser matricida, você pode ter matado a sua mãe. O sangue de Jesus Cristo te purifica. Se você quiser, se você reconhecer que é um pecador praticante, sujeito à condenação eterna, e que o diabo tem direito na sua vida. É só você se alistar aqui hoje e falar, Senhor, eu quero ser purificado dos meus pecados, eu quero ser uma nova criatura, eu quero o teu perdão. Você recebe o perdão e nasce de novo. Você viu o pastor de Lourdes dizendo, pastor Maria de Lourdes dos Santos Espíritos, em 1978. Eu levei essa palavra para ela na cidade de Nacipe, Vaidã, Minas Gerais, um lugar de 4, 5 mil habitantes. E ela continua, até hoje, aos pés de Jesus Cristo, preservada pelo Espírito Santo. Você ouviu falando que o pastor Murilo, há 30 anos, há mais de 30, pela Rádio Educadora, depois Rádio Bituruna, e em relação a ele, Rádio Novo, né, Rádio TV Leste. Rádio TV Leste. A Casa de Oração Profética é conhecida em Governador Valadares, em toda a região. 10 anos de rádio. 10 anos pregando essa palavra que eu estou pregando no rádio. Na Rádio Educadora do Alírio. Depois a Rádio Bituruna, da Rua Barba Eleodora. Depois
A TV Leste comprou, eu continuei lá com eles. Então nós temos 10 anos de rádio, assim, semana inteira, assim, pregando o Evangelho. Então a Casa de Oração Profética é bem conhecida. Nós vamos completar agora no dia 19, 20 e 21. 19, sábado, domingo 20 e dia 21 de abril, segunda-feira, feriado nacional. Nós vamos completar 39 anos. Diga comigo assim, 39 anos. E eu aproveito do ensejo, do momento, e convido vocês. Alguém diz assim, não está na Bíblia não, mas alguém diz assim, amor com amor se paga. Então, se nós estamos vindo aqui só para enriquecê-los com a Bíblia, se nós estamos honrando vocês, saindo de Governador Valadares, para abençoar vocês com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a verdade. Então, não custa vocês já se planejarem agora para os 3 dias. Vocês vão conhecer a sede, esse histórico maravilhoso. Nós vamos completar 39 anos, lá na cidade do Governador Valadares. Vocês são convidados especiais. E para isso tem que fazer igual nós, viu? Se quiser, se você quiser. A gente planeja, o ano inteiro planejando. Ó, chegando aí agora, tal, dia 15 de março, tal. Valor do preço, faz um esforço e tal. E vamos lá, vamos conhecer os nossos irmãos. Aqui está falando assim, ó, sobre comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. É isso que a gente está passando aqui para vocês e vivendo essa comunhão uns com os outros. Fala, graças a Deus. Você vai perceber, por exemplo, que todas as vezes que eu venho aqui não, mas em Santa Efigênia de Minas, eu nunca levantei oferta. Nunca. Ó, gente, você tem, porque tem despesa e eu queria que você desse tanto. Não, aqui não tem isso. Eu não vim buscar dinheiro aqui. E nós somos ricos, não. Mas ricos, eu disse assim para o Ivan, né? Que Deus levantou para essa cidade, ao lado do pai dele, viu? O pai dele é que é pastor, ao lado do pai dele. Eu disse assim, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecê-lo. Você é uma pessoa rica. Então eu sou um homem rico, mesmo possuindo tudo e tendo tudo, que é o Criador de tudo. Deus é o Criador de tudo. Então eu não tenho dinheiro, eu não tenho riqueza e tenho tudo, que eu tenho o dono do mundo comigo, com você também. Fala, graças a Deus. Então rica é a pessoa que é rica de fé, ela tem fé em Deus, ela não depende do dinheiro, ela não depende das drogas, ela não depende do pecado, ela não depende do diabo, sabe? Ela depende só de Deus. Quem depende de Deus se torna independente. Vou repetir. Quem depende de Deus e só de Deus se torna independente, inclusive de si mesmo. Você não depende de si mesmo, você depende de Deus. Quem depende de Deus se torna independente. Levanta essa mão, fala comigo assim, nós somos uma comunidade independente. Quer dizer, de nós mesmos. Nós temos a capacidade para dizer assim, não ao pecado, não ao diabo. Jesus Cristo disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e o diabo fugiu dele. Então você tem o Espírito Santo para falar isso, para dizer não para você, não para o adultério, não para o pecado. Fala, graças a Deus. Eu disse a vocês que Deus, antes de tudo, antes de todos os anjos, antes de Adão e Eva, antes do universo, antes do mundo, os mundos visíveis e invisíveis. E você olha assim, você pode contar algumas estrelas através do telescópio, né? Agora a gente já conhece mais, milhões até. Mas antes de tudo isso existia. Antes de tudo isso que eu estou dizendo aqui, existia. Deus sabia que Adão e Eva cairiam e que o diabo teria direito na humanidade toda. Então eu vou ler com vocês, Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, versículo 8. Deus abençoe, tá para cair mesmo. Eu percebi. Apocalipse 13, versículo 8. Eu disse a vocês que Deus sabia que o diabo levaria Adão ao pecado e que ele passaria a ter direito na humanidade. Deus sabia isso. Aí Deus providenciou uma porta de escape para mim, para você e para quem quiser. Graças a Deus. Apocalipse 13, versículo 8. Adorá-la-ão. Adorá-la-ão. Quer dizer, adorarão. Quem?
O diabo, o anticristo e o falso profeta. Adorá-la-ão. Quem vai adorar? Depois que a igreja for arrebatada, transferida, depois que a noiva de Jesus Cristo for levada, a multidão que vai ficar, inclusive os judeus, milhões de judeus vão ficar. E Deus é o Deus de Israel. Mas Israel não está querendo Jesus Cristo. Muitos estão querendo, se convertendo. Mas a maioria não quer saber, então vai ficar. E vai enfrentar o diabo, o anticristo e o falso profeta. Está escrito assim, Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, quer dizer, os que ficaram, os que não subiram no arrebatamento. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, no planeta Terra, vírgula, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Diga comigo, se não foram escritos, porque não quiseram. Rejeitar, tem muita gente rejeitando. Eu estou falando assim, hoje você pode e deve se alistar aqui, e ser um dos tais. Ser um soldado de Cristo, um soldado inabalável, sabe, uniformizado com a armadura de Deus. Você sair daqui hoje, sabe, cheio do Espírito Santo, nascido de novo, o diabo não terá mais direito na sua vida, não terá mais direito, e lá na sua família, lá você é líder. Noé salvou a casa dele. A família, só 8 pessoas que escaparam, porque Noé era homem de Deus. Mas e a prostituta Raabe? Ela era prostituta, meretriz. A única família que não foi amaldiçoada e que escapou da maldição na cidade de Jericó foi exatamente a prostituta Raabe e a casa dela. Então Deus está levantando, se você quiser, Deus está te levantando para dentro da sua casa, você ser luz. Dentro da sua casa para você ser sal. A luz dissipa as trevas, a luz dissipa as trevas. Fala comigo assim, a luz dissipa as trevas. Se a gente apagar essas lâmpadas aqui, fica tudo escuro, mas ligou, acabou as trevas. Agora, o sal, ele impede a putrefação, a podridão. Por exemplo, o bacalhau, ele não tem mau cheiro. Sabe por quê? Porque ele é bacalhau, ele é salgado, ele tem muito sal nele. Então, Deus está levantando. Se você quiser, Deus faz de você luz em Cristo e sal da terra, sal para a sua família. Então, Deus quer levantar você para proteger a sua família. Mas a decisão é sua. Se você não quiser, você continua a sua vida do mesmo jeito. Mas eu penso que não, viu? Depois dessa mensagem aqui, e você está tendo, eu estou dizendo assim, muitos desviados em Sardoá. Até pastores desviados. Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Repitam comigo assim, porque não quiseram. Porque rejeitaram. No livro da vida, do Cordeiro, com a letra C maiúscula. Livro da vida, fala comigo assim, do Cordeiro, que foi morto. Que foi morto quando? Como? Eu não fui lá na cruz. Antes da morte sacrificial e substitutiva de Jesus na cruz, ele já era considerado morto, em meu lugar e em seu lugar. Veja a grandeza do nosso Deus. Deus sabia que Satanás, que não era Satanás, passaria a ser Satanás, levantando-se contra Deus. Deus sabia também, antes do universo, antes de tudo, que Adão também se levantaria contra Deus. Aí Deus já tinha Jesus Cristo considerado morto, quer dizer, a morte substitutiva. Jesus é o nosso substituto. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Ele morreu a nossa morte para você ter vida, e vida com abundância. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Agora abra sua Bíblia, que nós vamos fazer uma oração agora. E essa oração que eu vou fazer agora é uma oração, para começar, de guerra. Nós vamos guerrear agora. No mundo espiritual, eu estou falando batalha, porque Deus profetizou que haveria uma batalha. E nós somos de Deus, nós acreditamos em Deus e temos o Espírito Santo, então nós vamos batalhar contra qualquer ser das trevas que esteja lutando contra você, para amarrar a sua vida, sabe? Por que você não consegue? Você tem até diploma e não consegue. Por quê? Por que não está dando certo para você? Porque o diabo está tendo direito na sua vida.
Ele está amarrando os seus caminhos. É o laço do passarinheiro. Então nós vamos levantar batalha, estou falando uma oração de guerra contra o inferno, contra Satanás, os demônios e os poderes dos terreiros da magia negra. E nós vamos vencer. Se você quiser, você vai sair daqui hoje mais que vencedor, cheio do Espírito Santo e feliz. Eu estou falando feliz. Segunda Timóteo 2. Segunda Timóteo 2. Segunda Timóteo 2. Quer dizer, segunda carta. Não estou falando segundo, não, estou falando segunda carta. Timóteo 2. Segunda Timóteo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Ele está falando assim, participa da minha riqueza, não fala isso não. Participa dos meus sofrimentos. Paulo foi, na época, açoitado, literalmente com varas assim. Açoitado, que eu estou falando. Cadeias, falando cadeia mesmo, daquela época, debaixo da terra. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado. Fala comigo assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. É isso que eu estou falando. Se você quiser, você pode se regimentar hoje e sair daqui sendo um soldado de Cristo. Um soldado de Cristo. Eu estou falando assim, soldado de Cristo. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço, tem soldado preguiçoso também, faz nada. Fica só pedindo a Deus, mas não faz nada. Quer dizer, Deus dá semente, você não planta. Tristeza, né? Todo soldado em serviço se envolve. Nenhum soldado, repetindo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, o objetivo do soldado de Cristo, é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou. Então, o soldado de Cristo, ele tem esse desejo profundo dentro dele, de agradar a Deus que o alistou, fala comigo assim, para a guerra. Isso que eu estou falando, vamos fazer oração de guerra agora. É batalha, é guerra contra Satanás, guerra contra a miséria. Não é guerra contra pobres, não. Só guerra contra a miséria. O que não está dando certo? O que você entra no emprego e sai, não fica lá? Não está dando certo. Mas se você quiser, vem para Jesus, aliste-se. Senhor, eu quero alistar meu nome. Eu quero te servir. Eu quero ser um soldado, mas um soldado assim, que tem a espada, mas eu tiro a espada da bainha e luto. Não é soldado que tem a espada dentro da bainha, mas não faz nada. Nunca tira a espada, sabe, da bainha. É soldado, tem farda, tem tudo, mas não luta, não faz nada. A obra de Deus. Pensa até, nós viemos de Governador Valadares, não é a primeira vez, aqui é a primeira vez, mas quantas vezes eu já andei a pé aqui na cidade de Santa Virgem Divina, lá na roça, no Córrego da Pedreira, estou falando roça, não tinha nem luz lá, eu andava a pé, sem carteira assinada. Eu não ganho para pregar o evangelho, nunca ganhei. Eu não tenho casa própria, eu estou falando, eu não tenho nada, e tem tudo. Eu tenho Jesus na minha vida. Então eu vim aqui para trazer Bíblia para vocês. Não é conversa fiada. Vim trazer Bíblia, palavra de Deus. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. O Espírito Santo é parceiro com os profetas, escritores que escreveram o Antigo Testamento, 39 livros, movidos pelo Espírito Santo. Os apóstolos, escritores, estou falando, apóstolos e escritores que, movidos pelo Espírito Santo, escreveram o Novo Testamento, 27 livros. Então, os apóstolos e escritores não existem mais. Estou falando sobre apóstolo, pregador do Evangelho.
Estou falando sobre apóstolo escritor. Profetas escritores não existem mais. Estou falando profetas escritores, que a Bíblia está completa. Agora, profeta, dom de profecia, é claro que tem e eu creio. Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Pensa num atleta de futebol, por exemplo. Não vai lá de vez em quando, não. Ele até dorme lá, chama-se concentração. Final de semana ele fica lá concentrado. Porque senão vira bola murcha, né? Não faz nada. Então assim pode um crente, pode ser bola murcha também, não faz nada. Sabe, não luta, não combate, não retira a espada, não luta contra Satanás, não luta contra o pecado, não luta contra si mesmo. Essa natureza caída que nasceu comigo e nasceu com você. Quer dizer, você foi chamado para lutar. Fala, graças a Deus. Agora, segura aí que eu vou ler. Jeremias 48:10. Se mexer com você, você está vivo, viu? Agora, se não mexer, é perigoso. Vou nem falar nada. Jeremias 48:10. Se a palavra que eu vou ler aqui te incomodar, você está vivo. E tem chance para você. Agora, se não te incomodar, faz até pena. Jeremias 48, versículo 10. Jeremias 4 vezes 12, 48. Ou então 12 vezes 4, 48. Versículo 10. Jeremias com J de Jesus. Que eu poderia escrever com G e anunciar Jeremias. Mas com G está errado. Isso que eu faço. Jeremias com J de Jesus. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, fraudulentamente, com roubo. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Fala comigo assim, maldito aquele que retém. Quer dizer, não tira a espada para lutar. Você tem a farda, tem tudo, é soldado de Cristo, tudo, é crente, sei lá o que você é, sei lá o que eu sou. Tá? Mas eu nunca luto. A minha espada está sempre na bainha. Por exemplo, assim, eu tenho 81 anos de idade, graças a Deus. 81 anos. Agora veja a cabeça abençoada que eu tenho, por causa da Bíblia aqui. Isso aqui, a Bíblia, para mim, é terapia viva. Eu me envolvo com a Bíblia. Quanto mais eu me envolver com a Bíblia, eu estou me envolvendo com o Espírito Santo e minha cabeça vai ficando cada vez mais curada. Eu poderia ter falado assim, não, já estou com 81 anos, não vou lá não. Vocês vão lá no meu lugar? Não, eu vou isso. Por que eu não venho? Eu não estou morto. Eu sou soldado. Então é só retirar a bainha e lutar contra Satanás. É batalha, eu estou falando batalha. Você retira a bainha da espada. Você tira a espada da bainha e luta. Para defender esse lugar, por exemplo, aqui não tem uma despesa, aqui tem, claro, de aluguel e tudo mais, vocês sabem que tem. Então você pensa bem, não, eu quero estar engajado nessa obra. Eu quero ajudar esse banco, quero ajudar o pastor Murilo. Eu estou com esse grupo, eu estou com essa comunidade profética. Eu quero. E aí você retira a espada da bainha e luta. E Satanás passará a ter medo de você. Ele não terá direito sobre você, ainda terá medo de você. Sabe por quê? Não é de você, é do Espírito Santo dentro de você. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Agora nós vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração agora para mexer com o diabo. Estou falando para mexer com os demônios. E você não precisa ter medo, não. Se você quiser, é só você se alistar. Você vai ser membro do exército de Deus. Eu estou falando assim, membro, soldado do exército de Deus. O Deus de Israel, ele é o Deus todo-poderoso, onipotente, todo-poderoso, onipresente, preenche todo o espaço ao mesmo instante. Onisciente, ele sabe tudo. Então Deus vai afastar de você, afasta de mim, sabe, de qualquer pessoa que queira. O diabo, os demônios, e aí o seu caminho vai se abrir, porque Deus abriu o mar vermelho. Deus abre o seu caminho. Se você quiser, Deus abre. Eu nunca vi uma pessoa nascida de novo, desesperada, xingando e pedindo esmola na rua. Não, nunca vi.
Não, eu não vou ver. Não, mas tem muita pessoa desviada. Lá dentro da cadeia, não tem. Não tem nenhum cheio do Espírito Santo lá dentro da cadeia. Na cadeia, com esse calorão, a pessoa está presa lá 2, 3, 4, 5, às vezes até 10 pessoas lá dentro do cubículo. Então Deus quer abrir seu caminho, mas depende de você. Se você quiser se alistar, levanta a sua mão em direção ao trono da graça de Deus. Nós vamos guerrear. Você não precisa ter medo, não. Agora, se você não quer se unir a Deus, aí você precisa ter medo, sim. Você precisa ter medo que vai acontecer que queda, vai ter queda. Estou falando queda. O diabo vai cair por terra, os demônios vão cair por terra. Eu estou falando assim, feitiçaria que foi preparada contra você e contra mim, cai por terra, desfeita. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91. Senhor Deus que disse, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sou tenda do Senhor com muita honra. Nós somos tendas do Senhor com muita honra. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós não somos apenas membros da adoração profética, não. Nós somos templos do Espírito Santo. É uma casa dentro de casa. Eu sou uma casa viva. Nós somos casas vivas dentro de uma casa. A casa de oração profética é boa. Mas eu sou casa viva dentro de casa. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós somos tendas de Deus. Portanto, Satanás, Deus profetizou que haveria batalha entre você, Satanás, e Jesus Cristo. E Jesus Cristo chega na sua cabeça, diabo. Você não tem mais direito sobre a minha vida, sobre a minha casa. Você não tem mais direito sobre essa pessoa. Você tinha direito, mas agora em diante não. E se você acha, Satanás, que tem direito sim, então você está sofrendo aqui agora um golpe. Você está sendo golpeado. Obra das trevas, da magia grega, rituais satânicos, danças satânicas, velas acesas, velas de todas as cores e vários tamanhos, acesas por diabo, nos terreiros da magia negra e das trevas. Está caindo por terra, pela ressurreição de Jesus Cristo, cai por terra, Satanás, cai por terra de olhos. Porque nós somos uma comunidade resgatada, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo e somos filhos de Deus. No nome de Jesus Cristo, doença incurável, doença maligna incurável, seja destruída, caroços e tumores malignos que a medicina não consegue diagnosticar, sejam destruídos agora pela espada que sai de Deus, pela palavra de Deus. Seja amaldiçoada essa doença, seja destruída, irmão, para sempre, no nome de Jesus Cristo. Palmas para Jesus. Quero fazer um apelo. Vocês ouviram que nós estamos em batalha. É guerra, eu estou falando guerra. Tem alguém aqui hoje que quer se alistar no exército de Deus? Tem alguém aqui que quer ser um soldado? Eu estou falando de verdade, viu? Mentira do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então sempre se mentir para casa. Não, é só você ir embora para casa. Mas se você quiser ser um soldado de Cristo e ter o Senhor dos Exércitos como seu comandante, vem à frente aqui, que eu vou colocar minha mão na sua cabeça. Vamos receber a pastora Simone. Eu podia ter falado muitas coisas aqui. Eu não estou oferecendo doce para você. Não, eu estou falando se você quer ser soldado, rapaz. Glória a Deus. Levanta sua mão e diga comigo, aleluia. Mais forte, aleluia. Podem se sentar, irmãos. Nós vamos cantar com os irmãos agora o louvor que o Espírito Santo deu para o nosso pastor amigo. Quando o Espírito Santo visitou o nosso pastor, dizendo a ele sobre o Ministério Casa de Oração Profética, o Espírito Santo deu para ele
O Espírito Santo deu para o nosso pastor um louvor com letra e melodia. Casa de oração profética. Nós vamos cantar agora. Quem sabe nós iremos repetir, até que os irmãos também consigam cantar. O refrão desse louvor. Como eu disse, o Espírito Santo deu no nosso pastor letra e melodia. Ele diz assim, ó: o profeta profetizou, um povo sem distinção. Jesus Cristo confirmou, é casa de oração profética. Amém? Amém. Fala comigo, o profeta profetizou. O profeta profetizou. Um povo sem distinção. Ou sem distinção. Fala mais com Jesus Cristo. Jesus Cristo confirmou. É casa de oração. Casa de oração. E as palmas para Jesus. Uma porta aberta para você.
Nós vamos cantar agora, só os irmãos cantando assim. Em casa de oração profética, em casa de oração profética, em casa de oração profética. Vamos lá? Em casa de oração profética, em casa de oração profética.